Presidente Bolsonaro decreta suspensão do emprego do fogo no território nacional. Queimadas em Minas Gerais, 99% são provocadas pela ação humana. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias rurais do Governo Federal. E o presidente Jair Bolsonaro decretou a suspensão do emprego do fogo no território nacional pelo período de 60 dias. O prazo começou a contar nesta quinta-feira, dia 29, data da publicação do decreto no Diário Oficial da União. Ficam isentas de cumprir a determinação as atividades de controle de pragas e doenças por uso do fogo, desde que autorizadas por órgão ambiental competente, as práticas de prevenção e combate a incêndios e de agricultura de subsistência executadas por indígenas e populações tradicionais como quilombolas. A medida integra as ações da Operação Verde Brasil, deflagrada pelo governo federal para conter os focos de incêndio em áreas da floresta amazônica. A determinação, publicada neste dia 29 de agosto no Diário Oficial, suspende a permissão do uso do fogo prevista no Decreto 2.661 de 1998 para práticas agropastoris e florestais, como limpeza e preparação do solo antes do plantio, que é a chamada queima controlada. Este tipo de queima foi estabelecido para evitar a ocorrência de incêndios e só é permitido ao interessado que obter autorização do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Para então, uso em etapas da produção e também do manejo agrícola ou florestal, ou para fins de pesquisa científica e tecnológica em áreas definidas previamente pelo órgão público competente. A autorização é dada mediante a apresentação das técnicas, equipamentos e também da mão de obra que serão utilizados pelo interessado, entre outros critérios. A emissão da autorização também depende de vistoria prévia nos casos em que o território contenha restos de exploração florestal e que faça também limite a áreas de proteção. O decreto do ano de 1998 já proíbe o emprego do fogo nas florestas e demais formas de vegetação, quando o objetivo é a queima pura e simples, como forma de descarte de aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras. A queima também já é vedada pela legislação brasileira no espaço de 15 metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, a 100 metros da área de domínio de subestação de energia elétrica, 25 metros da área de estações de telecomunicações. O fogo também não deve ser empregado na faixa de 50 metros, a partir de aceiro de 10 metros de largura ao redor das unidades de conservação, nem a 15 metros de cada lado das rodovias estaduais, rodovias federais e de ferrovias. O engenheiro agrônomo Elvison Ramos, coordenador-geral de Mudança do Clima, Florestas Plantadas e Agropecuária Conservacionista do Ministério da Agricultura, explica que o fogo é utilizado na agricultura com o objetivo de aproveitar as cinzas para potencializar os nutrientes do solo e favorecer o crescimento saudável da planta. No entanto, o técnico ressalta que o uso indiscriminado da queima pode gerar o efeito contrário e degradar o solo, afetando a conservação da microbiologia. O engenheiro esclarece que os incêndios também podem ser causados nas propriedades rurais de forma acidental, quando o produtor coloca fogo em folhas do quintal ou no lixo, e as chamas são aplicadas pelo vento, por exemplo. A prática ainda é utilizada de forma mais frequente por produtores que têm baixo acesso a novas tecnologias de plantio e de limpeza do solo.
O Ministério da Agricultura não recomenda o uso do fogo para manejo das culturas produzidas no Brasil, porque já existem outras práticas desenvolvidas pela pesquisa agropecuária brasileira que não prejudicam o solo e não geram risco de causar incêndios florestais, comentou o agrônomo. Entre as tecnologias sustentáveis de produção e manejo estão os sistemas agroflorestais e também o plantio direto e a integração lavoura-pecuária-floresta, chamada ILPF. Algumas dessas técnicas são desenvolvidas pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e outras instituições de pesquisa e assistência rural do Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias Rurais da ALMG. Minas Gerais registrou entre janeiro e julho deste ano aumento de 31,18% no número de queimadas comparando com o mesmo período de 2018. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 8.928 ocorrências de queimadas em vegetação nos primeiros 7 meses deste ano. 99,1% das queimadas provocadas pela ação humana, criminosa ou não. E esta época do ano, o clima em Minas Gerais é de tempo mais seco, ventos fortes, pouca chuva, elementos que favorecem o aumento das queimadas e aumentam a dificuldade dos militares no combate às chamas. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Ana Paula Ciribelli, da ALMG. O aumento das queimadas em Minas vai ser debatido na Assembleia Legislativa. Os números do fogo assustam. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os focos cresceram este ano 31% em relação ao mesmo período de 2018. Até agosto de 2019, foram registrados 8.928 incêndios em matas, florestas e áreas de preservação ambiental em todo o estado. De acordo com o levantamento dos bombeiros, na região metropolitana de Belo Horizonte, o aumento foi de 23%. Só em agosto, por exemplo, o Parque Estadual Serra Verde, no limite entre a capital e Vespasiano, na Grande BH, 14 mil metros quadrados de vegetação foram destruídos. Um outro incêndio também mobilizou os bombeiros na região metropolitana. As chamas atingiram a vegetação às margens da BR-262 em Sabará. O fogo chegou perto de uma unidade de educação infantil, assustando alunos e funcionários, mas os militares conseguiram conter a queimada e não houve feridos. As ocorrências preocupam também a região do Triângulo. Em Uberlândia, uma grande área de preservação ambiental foi destruída pelo fogo. Em Uberaba, o número de incêndios florestais é tão grande que no mês passado, o Corpo de Bombeiros não conseguiu atender a 395 chamados simultâneos para combate a focos em vegetação. De acordo com os bombeiros, entre os principais fatores de risco para incêndios florestais estão a baixa umidade relativa do ar, vegetação ressecada, ventos fortes e altas temperaturas. Mas apesar das condições naturais propícias, 99% das queimadas foram provocadas em Minas pela ação humana. Por causa dessa situação, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PV, solicitou à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia que realize uma audiência com a participação de representantes da Secretaria de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros para discutir o que está sendo feito e as ações preventivas de combate ao fogo. É um tema que tem sido muito discutido, mas que nos assusta esse número e o número do Corpo de Bombeiros. Ainda mais grave com o número maior de eventos, visto que o INPE, que faz a medida de todos os estados, pega queimadas de grande porte. Já os números do Corpo de Bombeiro, as queimadas são ainda maiores, o número de ocorrências são ainda maiores, porque
são pequenas queimadas que acontecem e os bombeiros têm que se desdobrar em todo o estado para dar conta desse atendimento e ainda atuam em Brumadinho, que causa também uma dificuldade na atuação deles, e é isso que nós queremos entender e vamos trazer a debate na próxima semana. A data da reunião ainda vai ser marcada. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte para o Paracatu Rural, Ana Paula Ciribelli. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.